E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser o quadro Ultra Review, na qual esse quadro tem o intuito de falar sobre a série Ultraman, né? No caso, os novos Ultras que estão sendo lançados. E no meu último vídeo, né, desse quadro, eu falei sobre o Ultraman Ômega, né? Então, vou dar continuidade e falar sobre o Ultraman Ômega, porque saiu o trailer, né? Saiu algumas imagens do Ultraman Ômega. E eu vou estar dando a minha opinião, né, falando sobre o hospedeiro, a sinopse que também saiu, vou estar falando do design, né, do Ultraman, porque tem muitas coisas que eu não gostei nesse Ultraman, né, e eu vou estar comentando no vídeo de hoje, e também vou falar sobre a estreia, né, que vai ser mundial para as pessoas, né, não só do Japão, mas para o mundo todo, né, que vai ser no YouTube. Então eu vou estar comentando tudo isso no vídeo de hoje, então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar dando continuidade em falar sobre o Ultraman Ômega, que vai ser o Ultraman da vez, né? E para começar, eu vou estar falando sobre a sinopse, né? Eu vou fazer um breve resumo, porque é um pouco comprido, né? A sinopse conta que o Ultraman Ômega, ele caiu na Terra, né? Devido a alguma batalha que ele teve com algum alien, né? Que não foi divulgado ainda. Mas quando ele cai na Terra, ele acaba meio que ficando com amnésia, né? Ele não sabe quem ele é, né? E ele não sabe o porquê que ele tá lá. E ele não sabe quem são os humanos, né? Ele vai achar alguma coisa muito fora do normal. Porque, como eu falei, ele vai ter amnésia e ele não vai saber onde ele tá, né? E a história basicamente vai se passar dele tentar se encontrar, saber quem ele é e por que ele tá na Terra, né? E basicamente, pessoal, pelo que eu entendi, ele não vai escolher um humano para se hospedar dentro, né? Ele vai se transformar em um humano, né? Basicamente, ele vai fazer que nem o Ultra Seven mesmo, né? Ele vai usar a imagem de algum humano que se acidentou e ele vai ter um outro nome, né, do humano original que ele pegou a imagem. E o hospedeiro, né, o suposto hospedeiro, vai se chamar Sorato, né? E o Sorato também, ele meio que vai ficar na dúvida, porque ele encontrou o Ultraman e ele quer saber quem é esse Ultraman, né? Então, provavelmente, ele não vai ter o nome Ultraman Ômega, né, de começo. Alguém vai dar Ultraman Ômega esse nome, né? Provavelmente vai ser o Sorato, né? Que vai ser o próprio Ultraman, né? Então, provavelmente ele vai se autodenominar Ultraman Ômega, né? E quando o Ultraman Ômega, né? Como ele não sabe que ele é um Ultraman e que ele é do bem, ele vai meio que só descobrir quando outra pessoa, né, vê um kaiju e vai gritar, né, que tem um kaiju. Kaiju, pessoal, para quem não sabe, significa monstro, né? Então acho que é bem difícil de vocês não saberem que é kaiju, porque geralmente aparece no Godzilla, no outros filmes, né? E alguns filmes americanos, não sei o porquê que usam palavra japonesa, é igual falar dorama para coreano, né? Mas enfim. O Aen, né, quando ele vê que alguém tá gritando kaiju, ele vai lembrar que ele enfrenta os kaijus. Então, meio que ele vai ter um flashback, né, algumas vezes, do que aconteceu. E ele vai lembrar que ele é meio que responsável por destruir os kaijus, né? Então é nessa hora que ele vai poder se transformar no Ultraman Ômega e lutar contra os kaijus e contra os aliens que invadirem a Terra, né? E lembrando, pessoal, que a Terra que ele caiu, né? Ele não vai ser a Terra igual dos outros Ultras, né? Vai ser uma Terra igual a Terra de verdade. Vai ser uma Terra chata, porque não vai ter kaijus, não existe, né?
não vai ter o Ultraman, ninguém vai saber quem é o Ultraman. Então, por isso que eu acho que alguém vai dar o nome de Ultraman Ômega pro Ultraman, né? Mesmo que possa ser ele que possa se denominar Ultraman, então eu acho que provavelmente vai ter, ou ele vai se chamar Ultraman Ômega, né? Ele vai se dar esse nome para ele, ou alguém vai dar o nome de Ultraman Ômega pro Ultraman Ômega, né? Eu acho que esse roteiro, por mais simples que seja, eu acho que vai ser legal, né? Tem coisas que não me agradaram, né, no design, mas espero que a história do Ultraman Ômega seja melhor do que o Ultraman Arc, que foi uma coisa meio sem sentido para mim. Eu não, não entendi muito a história, eu também não gostei muito de algumas lutas, eu achei o final sem sentido, né? Então espero que o Ultraman Ômega ele seja melhor que o antecessor, né? Que seria o Ultraman Arc. E realmente teve coisas que não me agradaram, mas teve coisas que me agradaram, né? Que eu vou estar falando agora. E bom, pessoal, falando sobre o trailer, né, deu pra ver um estilo de luta do Ultraman Ômega, né? Eu gostei realmente de algumas cenas, porque parece que tá bem elaborado, né? Parece que durante alguns episódios vai se passar no espaço, né? Que seria algum planeta, alguma galáxia, né? Antes do Ultraman Ômega ter caído na Terra. E o jeito que ele luta lá é diferente do jeito que ele luta na Terra, né? Parece que, como é um lugar diferente, né? A atmosfera da galáxia, comparado com a Terra, ele vai ter mais mobilidade, mais agilidade. Já na Terra, parece que os movimentos vai ser um pouco mais brusco, mais duro, né? Eu achei legal, porque vai mostrar como que ele vai lutar, né? Então, o estilo de luta dele, para mim, lembra um pouco do Ultra Saiyajin, ainda mais com a Slugger, né? Que seria a lâmina que ele tira da cabeça, né? E eu acho que vai ser bem legal, né? Essas cenas que vai mostrar ele lutando em outro planeta ou outra galáxia, né? Antes de ter caído na Terra. Porque no trailer mostra que ele tá tentando destruir uma invasão ou ele tá em alguma caverna, né, em algum planeta distante da Terra, ele destruindo alguns aliens, né, mini aliens, uns minions, né, basicamente. E mostra ele tirando o Omega Slugger, que vai ser esse é o nome, né, eu acertei, né, quando eu falei Omega Slugger, que vai ser o boomerang, né? O cortante da cabeça dele. E, enfim, eu acho que vai ser. Eu gostei dessa, pelo menos dessa cena, né? Agora, com relação à Terra, eu acho que vai ficar legal, porque vai mostrar um pouco sobre a altura do Ultraman, porque geralmente não é mostrado, né? Então vai ter cenas onde ele vai estar, tipo, em um lugar, em uma represa, né? E nessa represa, como é um lugar alto, vai estar meio que mostrando a altura comparado com o Ultraman. Então eu achei uma coisa bem legal, né? Parece que as lutas vão ter um pouco mais de distância para mostrar o cenário, a cidade destruída, né? Eu acho que isso estava faltando muito nos antecessores do Ultraman Ômega, né? Eu acho que vai ser bem legal, né? Em quesito de cenas de luta na Terra, no espaço, eu acho que vai ser bem coreografado, para falar a verdade, né? Então, o que é mostrado no trailer, né? É uma coisa que eu gostei, né? Só não gostei de outras coisas que apareceram depois, que eu vou estar falando agora. E bom, pessoal, para começar, né, eu quero falar sobre o meu medo que eu tinha, que eu falei no meu vídeo passado, né, na qual eu falei que eu não queria que o Ultraman Ômega já tivesse armadura.
E vai acontecer, realmente ele vai usar armadura, né? E essas armaduras não vai ser de outros Ultras, né? Não vai ser poder de outro Ultraman, mas sim dos Kaijus que ele enfrentar. Não sei se vai ser todos, mas foi divulgado algumas imagens, né? Dele usando duas armaduras, na qual vai ser o Omega Trigoron Armor, né? E o Rekinings, que vai ser uma outra armadura. E uma coisa que eu achei feio nessa armadura, pessoal, é que cada Kaiju que ele enfrentar não vai ser uma armadura completa, né? Vai ser uma metade. Então, tipo assim, essa metade aqui vai ser de um Kaiju, né? Ele só vai usar a metade da armadura e quando ele for destruir o outro Kaiju, né, em algum momento diferente, a outra parte do corpo dele vai ser outra armadura, né? Ele não vai ser uma armadura completa. E uma coisa que eu achei feio no design, pessoal, além de um rosto vermelho com a boca prateado, é que quando ele usa a armadura, além de a armadura ser colorida, né, vai ter uma armadura amarelo e uma armadura azul. O Eye Slugger da cabeça dele também vai mudar, vai ficar com a cor da armadura, né? Eu achei feio porque são justamente cores que não ficam bem com vermelho, né? Um vai parecer o Ultraman do McDonald's e o outro vai parecer, sei lá, uma coisa aleatória, vai parecer um galo, né? E geralmente os Ultramans que tem transformação não muda muito o rosto, mas o corpo, né? Mas justamente o Ultraman Ômega, ele vai mudar a crista, né? Que seria o Omega Slugger, né? Eu acho isso bem feio, pra falar a verdade. Isso não gostei, não. Fora que também ele vai já ter uma arma, né? Então ele não precisaria de uma armadura, né? Em uma das armaduras ele também vai ter uma espada. Então, tipo, não vai fazer sentido. Porque ele já tem uma arma principal que seria o Omega Slugger, né? Então é uma coisa que eu também não gostei e não concordei, porque o Ultraman já é poderoso. Ele não precisa de uma armadura ou outras coisas para lutar, né? Tem acessórios? Tem, né? Tem Ultraman que usa espada? Tem, mas não com armadura, né? Então eu acho que a armadura vai perder sentido porque ele já tem uma arma principal e ele vai ter uma espada, né, para lutar junto. Então, tipo, ficou uma coisa muito feia, né? Eu, pelo menos, não gostei do design da armadura, não gostei da cor vermelha no rosto do Ultraman, mas é uma coisa que provavelmente vai ser assim, né? Uma coisa que eu falei, que eu gostei sobre o design em si do corpo do Ultraman, né? Agora o rosto, a armadura, não gostei muito não. Eu esperava mais, né? Esperava que não tivesse armadura, mas precisa vender brinquedo, né? Brinquedo, fazer propaganda para as crianças, né? Então, meio que faz sentido os Ultras atuais terem brinquedos, terem transformações diferentes, armaduras, coisas do tipo, né? Espero que a história não fique mais do mesmo, né? Ele usa toda hora o poder para enfrentar um kaiju normal e quando chegar um alien, né? O alien final, ele usa o poder e ele perder, né, esse poder, ou ele mesmo perdeu contra o Kaiju, simples, porque é isso que estava acontecendo nas séries anteriores, né? O Ultraman ganhou um poder novo, ele vai usar o poder novo, destrói o primeiro Kaiju, mas o resto ele apanha, ele perde o poder e tem que recuperar de novo o mesmo poder que ele usou, né? Então eu acho que se tiver isso, vai ficar muito ruim esse Ultraman Ômega, né? Espero que isso não aconteça. Espero que ele possa lutar sem a armadura e destruir pelo menos uma grande parte sem as armaduras ou a espada, né? Só com um Omega Slugger, porque faz mais sentido, né? E bom, pessoal, agora eu vou falar sobre as coisas novas, né, que pode aparecer e que vão aparecer no Ultraman Ômega, né? A primeira, ele realmente vai ter a cor vermelha no rosto, na qual eu já falei que não gostei, mas eu acho que é só questão de costume, né? Mas o design do corpo tá bonito, para falar a verdade.
Irá ter kaijus diferentes, né? Novos kaijus, não vai ser mais do mesmo, né? Que sempre aparecem os mesmos kaijus há trocentos anos na Terra, né? E o Ultraman vai ter que enfrentar. E às vezes a história é parecida com um dos primeiros Ultramans, o que eu acho que é legal para referenciar os Ultras antigos, eu acho, mas ficar toda hora no mesmo tecla, né? Ficar mostrando um kaiju antigo e fazer referência daquele episódio que aconteceu há 50 anos atrás, eu acho que fica repetitivo, né? Então espero que isso também não aconteça, né? Provavelmente, pessoal, vai ter um outro Ultraman dentro do Ultraman Ômega, né? Quando eu digo dentro, né, é na série, né? Então provavelmente vai ser um Ultraman que vai rivalizar com o Ultraman Ômega, né? Mas isso não tá confirmado, mas eu pesquisei e tem rumor, né? Então assim, não dá pra falar que vai acontecer um outro Ultraman aparecer para confrontar o Ultraman Ômega, mas eu acho que é provável, porque já aconteceu algumas vezes em algumas séries, sempre apareceu um outro Ultraman diferente para ou ajudar ou rivalizar com o Ultraman da série, né? Eu acho que se isso acontecer vai ser legal, né? Vai ser bem diferente do que estava acontecendo antes, né? Porque a última vez que apareceu um Ultraman diferente para ajudar o Ultraman da série foi em, eu acho que o Ultraman Jid, que foi o Ultraman Zero, que é o filho do Ultra Seven, que veio ajudar o Ultraman Jid, né? E, bom, e ele vai ter o Omega Slugger, como eu falei. Ele vai ser o primeiro Ultraman que não tem as características do Ultra Seven, né? Como um super-herói igual, né? Porque geralmente o Ultraman mesmo, né? Os que é o Ultraman. Eles não usam o Eye Slugger, né? Eles têm outras armas, outras armaduras, e ele vai ter o Omega Slugger. Então, provavelmente ele vai ter alguma coisa relacionado ao Ultra Seven. Provavelmente vai ser do mesmo país. Não, país não. Do mesmo planeta que o Ultraman Zero e o Ultra Seven, né? Que são de de planetas diferentes do M78. E eu acho que vai ter uma grande referência, né? Com relação a isso, porque o Ultra Seven, Ultraman Zero e Ultra Seven 21 são os únicos que tem um Ice Slugger, né? Tem outros Ultramans que tem um Ice Slugger, só que é uma fusão, né? Entre o Ultra Seven e o Ultraman daquela época, né? E bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a data da estreia do Ultraman Ômega, né? Ele vai ser 5 de julho, né? E ele provavelmente vai estrear entre as 18 às 19 horas no canal da Tsuburaya Oficial no YouTube, né? Vai aparecer lá a estreia e todo mundo pode assistir junto quando estrear, né? Assim como às vezes eu fazia aqui no canal, mas muitas pessoas não viam, né? Então, assim, quando é Ultraman, vai. Todo mundo, todos os países vão ver lá o canal da Tsuburaya para assistir, né? Vai ter legendas em português, né? Eles mostraram que vai ter várias legendas. E se eu não me engano, como eles estão querendo levar o Ultraman para os Estados Unidos, vai ter dublagem inglês, né, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai ser legendado. Então, caso você se interesse, vai estrear no dia 5 de julho e provavelmente vai ser entre as 18 e 19 horas, porque geralmente era o horário que sempre passa os outros, passaram, no caso, os outros Ultras, né, de outras épocas. Então, se você gostar, é só você ir no canal da Tsuburaya que você vai poder assistir, né? Assistir e reassistir todas as séries do Ultraman, né? De todas as épocas, basicamente. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que eu tô um pouco ansioso para ver o Ultraman Ômega, né? Confesso que quando eu vi as armaduras, eu fiquei meio receoso de ver. Mas ainda assim, eu vou assistir porque é o herói da minha infância, né, de quando eu era pequeno. Por mais que as histórias estejam um pouco mais bobas do que os antigos, eu ainda gosto do Ultraman, né? Eu vou assistir e provavelmente quando eu assistir a série, eu vou fazer um vídeo falando sobre
o Ultraman Ômega, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, deixa a opinião de vocês nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou!